Olá, boa noite. Que Deus abençoe ricamente o nosso momento devocional, momento da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, aqui de Copacabana, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe ricamente o nosso meditar na sua palavra. Espero que você esteja muito bem, você e a sua família. Desejamos que o dia de vocês seja muito abençoado, a semana e o ano de 2024. Uma das grandes marcas da literatura é a obra da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Vale a pena a leitura dessa obra. E num dos trechos há um portal na entrada do inferno. E nesse portal tem algo escrito, que é assim: ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Diante do inferno, da condenação, da danação eterna, a esperança não existe. Ela é finita. Acabou. O que é de um ser humano sem esperança? Como levantar de manhã sem a esperança de ter um bom dia, um dia produtivo, um dia abençoado? Como o agricultor que semeou levanta se ele não tiver a esperança que a semeadura produzirá uma grande colheita? Quando não temos esperança, a vida é triste, sem sentido, ficamos abalados, não encontramos saída. O desespero surge. Mas o cristão pode se desesperar? Melhor, o cristão deve se desesperar? Muitas vezes entramos em desespero, muitas vezes diante de um grande problema, de uma dificuldade, nós perdemos a esperança. Mas é por isso que nós queremos refletir nesse momento devocional sobre isso. A esperança. Qual é a fonte da sua, da minha esperança? No que agarramos, no que nos motivamos a levantar todos os dias? O que nos move, o que gera no nosso coração a convicção de que dias melhores virão? Quero compartilhar com vocês alguns textos, duas dicas pelo menos. A primeira delas está em Lamentações capítulo 3, versículo 21, quando o profeta diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Diante de um momento, de uma crise que tira a minha esperança, uma dica que a palavra de Deus nos dá é exatamente isso: resgatar na nossa memória motivos para que a gente tenha novamente esperança. E é interessante o que Lamentações está dizendo, o profeta Jeremias, porque a situação do povo de Israel era uma situação de desesperança, de desespero, muito sofrimento. Então ele busca na memória motivos para ter esperança. E o grande motivo que ele traz é exatamente a lembrança que o Deus do povo de Israel era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus que pelos antepassados já havia restaurado a sorte do seu povo centenas de vezes. Era um Deus fiel, cumpridor das suas promessas, que abençoava muito o povo de Israel. E era exatamente essa pregação que traz esperança às pessoas. Confiemos em Deus. Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Olhe para o passado. Olhe para os seus pais, para os teus antepassados. O que Deus fez por eles? Deus os libertou da escravidão do Egito. Deus os deu a terra prometida. Deus os deu grandes vitórias em muitas e muitas batalhas. Olha o que ele fez através de Davi. Derrotou um gigante. Então a primeira grande dica é que nós olhemos para Deus e busquemos resgatar na nossa memória os grandes feitos que Deus fez na história do seu povo, para resgatarmos novamente a esperança. Muitas vezes problemas, crises, guerras,
nos tiram a esperança, a alegria, nos deixam atemorizados, apavorados. Não encontramos uma saída, ficamos perdidos, sem esperança. Isso muitas vezes porque a gente olha para nós, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para o cenário, humanamente falando. Por isso que é importante resgatar os grandes feitos que Deus fez pelo seu povo. Essa é a grande dica que nós aprendemos com Lamentações. Temos esperança, porque o nosso Deus faz e fará grandes coisas pelo seu povo. Além disso também, nós temos uma outra grande e importante dica, que está em Isaías 40. O capítulo 40 de Isaías, ele tem o título de ser uma mensagem de consolo. E dentro das mensagens e do conteúdo de consolo, uma grande parte desse capítulo, a partir do versículo 12 até o seu final, no 31, ele vai lembrando a majestade de Deus. Nós confiamos em Deus porque Ele é fiel, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Criador de todas as coisas. E esse Rei dos Reis, esse que fez grandes coisas, que é fiel, prometeu, e aí que está a nossa esperança, nossa fonte de esperança está agarrada, baseada nas promessas de Deus. Eu olho para o passado, como diz Lamentações, busco na minha memória o que Deus já fez. E confiando que esse Deus que já fez, continua sendo fiel, continua me amando, eu confio nele. Porque eu sei que ele cumpre as suas promessas. Há mais de 2000 anos enviou o meu Salvador, aquele que morreu por mim na cruz. E ele continua agindo em meu favor, para que eu não perca a minha salvação, para que eu também continue firme, confiando nas promessas. E aqui eu quero destacar duas questões muito importantes. Versículo 29, ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Vou repetir. Deus fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Quando a gente não tem esperança, vai-se a força, a energia, o nosso vigor. Não temos forças, não temos nem vontade para levantar de manhã. Que nos entregamos. Humanamente falando, não enxergamos mais esperança. Parece até que estamos no portal do inferno. Lá sim, os que entram perdem a esperança, porque o seu destino foi traçado. Danação eterna, condenação eterna. Mas para os que confiam no Senhor, a esperança nunca morre. A esperança continua. Ela permanece viva, nos motivando, dando forças para que a gente possa continuar enfrentando os desafios, as provações dessa vida. Então lembre disso. A segunda dica, ele fortalece o cansado, multiplica a força daqueles que não têm vigor. Muitas vezes confiamos na força interior. E é importante confiar na força superior, a força que vem do alto, que vem do Criador, do Salvador e do Consolador Deus. E a terceira é uma promessa que tem a ver muito com a espera. É tão difícil esperar. Quando eu estou sentindo dores, eu quero que ela imediatamente cesse. Quando eu tenho problemas, eu quero resolvê-los para ontem. E a promessa de Deus, em Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, em Deus temos constantemente fortalecimento, temos força, temos vigor, porque é Ele que nos dá. O cristão tem um fator diferencial na sua vida. É a força que Cristo dá. A força que venceu a morte. A força que me dá coragem e me dá esperança
de que a minha vida está nas mãos de Deus, nas melhores mãos, fazem toda a diferença na vida do cristão. Confiemos, esperemos, porque é no céu o nosso lugar. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por esse momento devocional. Enche o meu coração de esperança, de força e de vigor. Que a esperança, Senhor, esteja sempre marcando presença no meu coração. Não permita que eu perca a esperança. Não permita que os meus pés vacilem. Não permita que eu duvide da tua fidelidade, do teu poder e da tua misericórdia. Abençoe-me ricamente, hoje e sempre, por amor de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado pela sua presença, participação no nosso momento devocional. Convidamos você a participar conosco dos cultos às 10h30, também online, e também os nossos estudos bíblicos a partir da próxima quarta-feira, 19h30, em que nós estudaremos uma visão panorâmica de cada livro do Antigo Testamento. Convido você a participar conosco, tanto dos cultos quanto dos nossos estudos bíblicos. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.